Olá, senhores, vamos aqui para mais uma aula de contabilidade. Dessa vez, vamos continuar falando sobre balanço patrimonial, mas essa aula vai ser um pouco diferente. Eu queria que vocês, de fato, se aventurassem no balanço. Isto é, vamos, de fato, ver um balanço, tá, de uma empresa existente no Brasil e vamos entender como que a gente pode dizer se essa empresa está indo bem ou está indo mal. Então, para isso, eu vou pegar aqui uma aula que está no Lecursos, tá? A aula chamada Análise Vertical e Horizontal e Índices no Balanço Patrimonial. E vamos usar dessa aula para a gente pegar os índices e depois vamos atrás de um balanço patrimonial existente para ver se esse balanço está bom ou está mal. Então, vamos prestar atenção aqui. Quando a gente fala sobre balanço patrimonial, a gente quer fazer uma análise dele, a gente pode ter dois tipos de análise. Uma análise horizontal. A análise horizontal, ela é com base no ano. Então, a gente vai comparar ano a ano e o que está acontecendo, se está tendo um aumento ou uma diminuição de certos fatores do balanço. Lembre-se que se você estiver tendo um aumento na dívida, geralmente isso não é bom. Mas se você estiver tendo um aumento na receita, isso geralmente é bom. É claro que quando a gente está falando de balanço, a gente está falando justamente dos ativos, passivos e patrimônio líquido. Então, não vai ser bem o outro tipo de relatório que a gente vai ver mais tarde, que é o de demonstração de resultado. A gente vai falar aqui só sobre quais itens a empresa é dona e como que ela conseguiu adquirir, como que chegou esse dinheiro para ela adquirir esses itens. É notável que quanto mais itens a empresa tem, geralmente a empresa costuma ser maior e costuma ser melhor. Mas não necessariamente isso vai acontecer, né? A gente vai ver isso conforme a gente vai vendo outros tipos de relatórios. No balanço, então, a gente vai prestar atenção no comparativo ano a ano do que está acontecendo e também a gente vai ter um comparativo de análise vertical. Isto é, a gente vai ver tipos diferentes que estão acontecendo no balanço. Por exemplo, o ativo circulante, o ativo não circulante, o passivo circulante, o não circulante e o patrimônio líquido e comparar eles. Ver se está fazendo sentido a porcentagem de cada um. Por exemplo, aqui vocês podem ver na tela, eu estou mostrando para vocês um ativo circulante e um ativo não circulante, ano a ano, né? E a porcentagem como está sendo feita a modificação. Ali você percebe-se que o ativo circulante saiu de 31% para 39% e o ativo não circulante saiu de 69% para 61%. Vamos fazer aqui um pequeno recap. Ativo circulante é tudo que a empresa é dona e que deve ser utilizado em até um ano. E ativo não circulante é tudo aquilo que a empresa é dona e que deve durar mais de um ano. Então, quando a gente fala de que tem uma porcentagem de ativo circulante e ativo não circulante de 39% de circulante e 61% de não circulante, a gente está falando aqui que das coisas que a empresa é dona, 39% dela vai durar até um ano e 61% dela vai durar mais de um ano. Repara, para cada tipo de negócio, vai ter uma porcentagem ideal. Por exemplo, um banco não faz sentido ele ter ativos que durem mais de um ano. Provavelmente vai estar tudo investido. E esse dinheiro pode ser sacado em até um ano. Então, para um banco, talvez ele tenha muito ativo circulante. Mas quando a gente fala de empresas, por exemplo, mineradoras, uma Petrobras da Vila, uma Vale, repara que a gente espera muito ativo não circulante. Porque para essa empresa conseguir operar, ela vai precisar comprar muito equipamento, ela vai precisar comprar muito terreno, coisas que duram mais de um ano. Então espera-se ter uma porcentagem muito alta. Esse tipo de análise, repara que ela é muito boa para ver se a empresa está de fato no negócio que ela deveria estar. Vou te dar um exemplo muito claro. Já teve empresa de frango no Brasil que faliu. Empresas muito famosas. E essas empresas de frango que faliu no Brasil, ela era uma empresa que ela estava justamente brincando com o tipo de ativo que ela utiliza. Ela era para ser uma empresa produtora de frango. Ela era para vender frango, mas ela estava trabalhando muito mais com dólar. Então, os ativos que se esperava daquela empresa eram ativos de longo prazo, eram ativos não circulantes. Porque para você ter uma fazenda, né, você ter tudo ligado à indústria do frango, você vai precisar de coisas que duram mais de um ano. Mas essa empresa, como ela estava trabalhando com dólar, ela estava com muito ativo circulante, muito mais que deveria para o tipo de negócio dela. Então repara que é muito interessante vocês fazerem essas análises, que você já pode perceber se a empresa está modificando o foco dela ou não. Aqui também, se você for ver nessa tabela que eu botei aqui embaixo,
tem muito sobre passivo circulante e passivo não circulante. E aqui está dizendo 25% para ativo circulante, 24%, patrimônio de 51%. Tudo isso aí também é um indicativo de como que a empresa adquiriu o dinheiro. Vamos lembrar, o ativo é onde está o dinheiro. Como ela adquiriu esse dinheiro é a partir do passivo e do patrimônio líquido. O passivo ela adquiriu a partir de terceiros. E o patrimônio líquido ela adquiriu por conta própria. Um pequeno resumo, né? No caso aqui, nesse exemplo que eu dei, do dinheiro que ela adquiriu, 50% veio por conta própria, do patrimônio líquido. Pode ser a partir de investimentos dos próprios sócios, que é pelo capital social, pode ser dos lucros retidos, lucros que já vieram da empresa e ela conseguiu reinvestir esse lucro. Então, pode ser um bom sinal quando você vê que a maior parte do dinheiro que entrou na empresa é do patrimônio líquido. E que pouca dívida dela é de longo prazo. No caso aqui, 1/4 da dívida dela, que é, na verdade, metade da dívida dela, que é o passivo não circulante, é de longo prazo, e a outra metade é de curto prazo, que é o passivo circulante. Então, tudo isso, gente, são indicativos para a gente saber se a empresa está indo bem ou se está indo mal. Onde ela está botando dinheiro e como ela adquiriu esse dinheiro. Eu geralmente gosto de empresas que pegam o dinheiro por conta própria, isto é, ela conseguiu reinvestir o próprio lucro dela e com isso ela conseguiu crescer, utilizando do próprio lucro dela. Quando o passivo da empresa é muito grande, muito maior que o patrimônio líquido, provavelmente significa que ela está indo mal das pernas e ela precisa ir a bancos para conseguir dinheiro, para conseguir se manter. Então lembre-se, gente, quando você vai ler um relatório de balanço patrimonial, tudo aqui é para verificar se a empresa está fazendo de forma correta a utilização do dinheiro dela e para ver se ela consegue, ela realmente está naquele ramo que ela diz, que vai ter uma porcentagem ideal para aquele ramo. Vamos dar então uma olhada nos tipos de índices que a gente consegue visualizar quando a gente vê o balanço patrimonial. O primeiro índice que eu gostaria de falar aqui com vocês é o índice de liquidez, tá? Liquidez é literalmente você dizer quanto de dinheiro ela conseguiu a partir de terceiros para conseguir aplicar. Então, quando a gente pega um liquidez corrente, por exemplo, a gente está pegando o ativo circulante e vai dividir pelo passivo circulante. Quando a gente fala de índice, gente, é literalmente pegar um número e dividir pelo outro e a gente vai achar um novo número a partir daí. E esse novo número pode ser um bom indicativo para o que está acontecendo. Liquidez corrente, então, ativo circulante sobre passivo circulante. Quando você pega o ativo circulante, você está pegando tudo que a empresa tem de curto prazo. Passivo circulante é todas as dívidas de curto prazo. Quando a gente divide um pelo outro, a gente consegue um bom índice que diz o seguinte: eu tenho esse dinheiro de curto prazo, será que eu consigo pagar com esse dinheiro de curto prazo as minhas dívidas de curto prazo? Então, isso é um bom indicativo para ver se a empresa está boa nesse exato momento, tá? Porque senão, se está abaixo de 1, né, essa divisão dá abaixo de 1, em outras palavras, o passivo circulante é maior que o ativo circulante, significa que a empresa não tem nem dinheiro para pagar as coisas de curto prazo. E o que vai acontecer quando você não tem dinheiro para pagar as coisas de curto prazo? Vai vir aí um juiz pedindo para você vender as coisas de longo prazo sua. Então, por exemplo, se você não tem dinheiro para pagar a sua parcela do seu empréstimo imobiliário, por exemplo, vai vir um juiz e vai tomar sua casa e vai vender a sua casa a um preço de banana. Então, assim, a empresa tem que ter o dinheiro mínimo de curto prazo para pagar as dívidas de curto prazo. Então, esse é um bom índice, tá? Para a gente saber se a empresa está indo mal das pernas ou bem das pernas a curto prazo. Quando a gente fala agora, podemos falar de liquidez seca, que a gente remove as despesas antecipadas do ativo circulante. É muito similar ao do liquidez corrente, tá? Temos aqui liquidez imediata, que a gente pega só os caixas equivalentes, pega só o dinheiro mesmo. Porque quando a gente fala de ativo circulante, tem, por exemplo, estoque no meio. E estoque, você não necessariamente vai vender pelo preço que deveria vender. Né? Porque quando você está querendo fazer uma queima de estoque para tentar vender tudo para pagar uma dívida de curto prazo, geralmente você vai vender aquele estoque pela metade do preço dele ou até menos. Então, assim, quando a gente fala de liquidez imediata, a gente está falando, vamos pegar só o dinheiro que a gente tem em caixa. Caixa ou equivalente. O que é equivalente de caixa? É dinheiro parado no banco, por exemplo. Não é bem dinheiro na caixa do sua loja, é um dinheiro que está parado no banco. Temos aqui uma liquidez geral, que é você pegar seu ativo circulante, mas o realizável a longo prazo. Realizável a longo prazo, a gente está falando ali de investimentos de longo prazo, mas que podem ser sacados rápido, tá? Por exemplo, quando você investe no governo, você investe nele
de certa forma, você investe pensando para pegar esse dinheiro daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Mas no caso, você pode sacar a qualquer momento, porque qualquer pessoa pode pegar esse investimento e substituir você e você vende para aquela pessoa. Então, assim, investimentos realizáveis a longo prazo são esses investimentos em que você são a longo prazo, teoricamente, tá? Mas você pode sacar a qualquer momento sem ter grandes perdas. Então temos ativo circulante, realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante e passivo não circulante. Repara aqui, essa parte de baixo da equação está toda a sua dívida. Em outras palavras, tudo que você tem que pagar de dívida até de longo prazo. E se você tem condições de pagar essas dívidas de longo prazo sua ou não. Ele é bom para saber se a empresa ela pegou muito dinheiro de fora para crescer, para chegar do tamanho do que ela é. Ou se ela conseguiu esse tamanho dela a partir de por conta própria. Então esse dinheiro, então saber que ela consegue pagar as dívidas de longo prazo dela também pode ser interessante para você. Vamos aqui para outros tipos de índices agora também. Aqui tem um pouco de relação de capital de terceiros e capital próprio. Tem aqui passivo circulante mais passivo não circulante, que são todas suas dívidas, né? Curto prazo e longo prazo, dividido pelo patrimônio líquido. Quanto de fato você teve que adquirir de dívidas para chegar onde você chegou? Ou você chegou aonde você chegou com o próprio lucro? Isso é um bom índice para você saber que aquela empresa, ela, vamos dizer assim, ela só não se alavancou. Porque tem muita gente que faz isso. A pessoa, a empresa, ela é uma empresa que, na verdade, não operou até agora, né? Mas pela pessoa conseguir bons contatos, ela conseguiu bons empréstimos, ela conseguiu ser enorme porque ela conseguiu aqueles empréstimos, mas não porque ela de fato opera e ela é reconhecida no ramo. É só porque ela conseguiu bons empréstimos que isso for grande. Pensa assim, tem algumas empresas que valem 100 milhões de reais. 100 milhões de reais em ativos, né? Vamos dizer assim. Mas não quer dizer que ela esteja operando com esses 100 milhões de reais. Pode ser só que ela conseguiu um empréstimo de 100 milhões e agora ela tem ativos no total de 100 milhões, tem 100 milhões de reais em caixa. Mas, tá, o que você vai fazer com esses 100 milhões? Algumas vezes pode ser mais importante do que ter 100 milhões. Até porque você vai ter que pagar depois esses 100 milhões, né? Então, assim, isso aqui é um bom índice para você saber como que essa empresa cresceu. Ela cresceu a partir de capital de terceiros, a partir de bancos, ou ela cresceu por conta própria a partir do capital dos sócios ou a partir do lucro que juntou. Temos aqui também a estrutura do endividamento, passivo circulante sobre passivo não circulante. Em outras palavras, é um índice que vai dizer para você se as suas dívidas são mais de curto prazo ou mais de longo prazo, tá? Como eu falei para vocês, depende muito do ramo que a sua empresa está. Geralmente, quando você está num ramo que as dívidas são de longo prazo, geralmente é porque você tem que fazer compra de longo prazo pensando no longo prazo da empresa. Por exemplo, equipamentos que durem anos ou terrenos que durem anos. Então, quando você está num ramo que você pensa no longo prazo, suas dívidas devem ser de longo prazo, faz parte, né? E quando você está num ramo que é tudo no curto prazo, por exemplo, você está num ramo de software, a única coisa que você precisa comprar é um laptop para cada funcionário seu. Então você não precisa de dívidas de longo prazo. Pode fazer dívidas de curto prazo, pagar o laptop de cada funcionário seu, tá tudo certo. Então depende do ramo que você tá, gente? E olha aqui, a estrutura de endividamento ela é boa para você saber como que tá esse comparativo. Temos aqui mais alguns tipos de índices, tá? Índices como ativo permanente sobre passivo não circulante. Para você saber, por exemplo, se você tem muitas dívidas de longo prazo, pode fazer parte, tá? Mas você fez essas dívidas de longo prazo porque você quis comprar ativo permanente? Porque se você fez ativos de longo prazo para comprar ativo permanente, isso faz muito sentido. Por exemplo, eu só vou comprar minha casa se eu tiver um empréstimo da Caixa que vai durar 30 anos. Senão eu não vou ter condições de comprar uma casa hoje em dia no Brasil. Então, algumas vezes, você pedir um empréstimo de longo prazo faz total sentido para o tipo de negócio que você está fazendo. Ativo permanente sobre passivo não circulante mais patrimônio líquido é uma ótima forma para você ver se aquela dívida está fazendo sentido ou não. Tá? Se aquele tipo de dívida que ele está adquirindo está fazendo sentido ou não. Temos aqui também mais um, participação do capital próprio, que é patrimônio líquido dividido pelo ativo total, que é justamente você está verificando quanto do patrimônio líquido você está utilizando para investir no capital próprio, investir no seu ativo. Gente, isso aqui são vários índices, tá? Eu não quero que vocês fiquem presos só nesses índices que eu dei. Vocês podem criar o próprio índice para o próprio ramo da empresa que vocês estão. Porque cada ramo você tem que pensar com a cabeça daquele ramo específico como que aquele ramo opera.
Então, por exemplo, se você está num ramo de supermercado, talvez faça sentido ver a porcentagem de estoque comparada ao ativo total, porque aquilo ali pode ser um bom indicativo se o supermercado, por exemplo, está conseguindo vender, ou se está comprando mais estoque que deveria, ou se está preso o estoque, entendeu? Então, assim, vários índices podem ser feitos para ramos específicos. E é bom, então, vocês saberem um índice do seu ramo. Agora que vocês já viram uma análise rápida, né, dos tipos de índices que a gente pode fazer um balanço patrimonial, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre no caso aqui, vou mostrar para vocês um índice de fato, vamos mostrar aqui um balanço real, tá? Vamos aqui procurar uma empresa na internet e vamos com isso achar o balanço patrimonial dela e ver se ela como que ela opera, se ela faz sentido a operação dela ou não, a partir dos índices que a gente falou aqui. Então, olha só, para vocês pesquisarem uma empresa na internet, gente, eu sempre recomendo você botar o nome da empresa e escrever RI logo depois. Então, aqui é um exemplo que eu dei, tá? Petrobras RI, Petrobras relação com investidor, tá? Isso significa RI. Então, se você clicar no Petrobras relação com investidor, você vai chegar no site de investidores da Petrobras. E com isso, você vai poder aqui visitar esse site. Esse site aqui, você vai conseguir achar todos os documentos da Petrobras, tá? Se você andar por aqui, vocês vão ver vários documentos ligados a ela. E no caso aqui, eu procurei o documento que tem o resultado, central de resultados da Petrobras. E dentro do relatório de resultados da Petrobras, a gente vai ter os relatórios com relação ao balanço patrimonial dela. Então temos aqui mais uma aba. Aqui está a aba com os relatórios de desempenho da Petrobras. E aqui na página 24 desse relatório temos o balanço patrimonial da Petrobras em específico. Então, assim, o que eu estou falando aqui é porque eu quero ensinar algo para vocês que vocês vão de fato utilizar, né? Eu não vou ensinar algo para vocês voltarem para casa e falar, quanta besteira o Leão tá falando. Vocês estão aprendendo balanço patrimonial, foi isso tudo que a gente aprendeu nesse primeiro trimestre. E foi justamente para vocês, quando pegarem uma empresa real, vocês saberem se aquela empresa está indo bem ou está indo mal, lendo esse relatório específico. Então temos aqui o relatório de balanço patrimonial da Petrobras, tá? Eu espero que cada um faça com a empresa que vocês estão mais interessados, tá? Eu acho o Petrobras mais fácil, tá, de fazer. Então, assim, temos aqui a Petrobras. Esse é o balanço patrimonial dela. Lembre-se que todo balanço patrimonial, ele vai estar aqui sendo informado por esse tipo de empresa, justamente porque essas empresas estão na Bolsa de Valores. Então, toda vez que você entra na Bolsa de Valores, você é obrigado a divulgar seu balanço patrimonial. E vamos dar uma olhada aqui como que eles divulgam, tá? A Petrobras, ela divulga fazendo o seguinte, ela tem aqui uma tabela, ela divide o balanço patrimonial entre ativos, tá? O ativo circulante e o ativo não circulante dela. E logo embaixo você tem o passivo circulante, passivo não circulante. E por último tem o patrimônio líquido. Então é um relatório, tá? Bem extenso, falando sobre tudo que a Petrobras faz. Isso aqui é um resumão. E vamos dar uma olhada aqui. A Petrobras, gente, é uma das maiores empresas do mundo, tá? Se vocês forem ver aqui o número dela, a gente está falando do dia 30/6/2024, e ela tem nesse exato momento, em total de ativo, dá para ver aqui o total de ativo dela, ela tem R$ 1 trilhão, tá? Ali tá escrito 1 milhão, mas se você for ver ali em cima, tá escrito milhões. Então, na verdade, é 1 milhão de milhões. Então, dá R$ 1 trilhão. A Petrobras é grande desse jeito. Então, assim, ela tem R$ 1 trilhão em ativos. Parte desse ativo é não circulante, parte desse ativo é circulante. Vamos dar uma olhada aqui. 150 bilhões de reais da Petrobras é circulante, 899 bilhões de reais dela é não circulante. Faz sentido a Petrobras ter menos circulante e mais não circulante? Vamos pegar dividir um pelo outro. Vocês vão ver aí que a Petrobras ela tem quase 6 vezes mais ativo não circulante do que ativo circulante. Para mim isso é um bom sinal. Para mim isso mostra que é uma empresa que ela investe mais no longo prazo, né? Mais em ativos que vão durar mais tempo. Vamos ver aqui desses ativos não circulantes dela. Repara aqui que a maior parte está em imobilizado. 755 bilhões de reais dela está em imobilizado. Isso é um ótimo indicativo, porque isso mostra que grande parte do dinheiro dela está indo para não só o longo prazo, tá? Mas está indo para um longo prazo que vai
realmente faz sentido para uma empresa petrolífera. Então, por exemplo, se você está nesse ramo do petróleo, você tem que comprar muito equipamento, você tem que comprar muitas usinas, você tem que comprar muito de justamente esses itens imobilizados que duram muitos anos. E todo o investimento da Petrobras então está parado nesses itens. Para mim faz total sentido, tá? Se a gente for pegar com outras empresas de petróleo, você vai ver algo similar. É claro que a Petrobras, para funcionar do tamanho que ela também tem um certo dinheiro parado. Vocês podem ver aí que ela tem em torno de 43 bilhões de reais em caixa parado, tem em torno de contas a receber 24 bilhões, em estoque 40 bilhões de reais. A Petrobras tem que ter um dinheiro parado para circular e fazer o giro dela. Saber se a porcentagem dela está correta ou não, para esse tipo, eu acho que você tinha que fazer uma comparação entre diversas outras empresas, né? A gente pega aqui, a gente poderia pegar a Exxon e todas as outras empresas de petróleo que também são famosas e comparar uma ou outra para ver se a Petrobras ela tem muito dinheiro parado ou tem pouco. Tem que ser sempre um comparativo no mesmo ramo. Mas, por enquanto, está indo bem a Petrobras. Uma parte do dinheiro dela está sendo alocado no que você espera dela, que é o ativo imobilizado. Vamos dar uma olhada aqui também no passivo dela. Passivo e patrimônio líquido, gente, como eu falei para vocês, é justamente como você adquiriu o dinheiro. Ativo é onde está o dinheiro, tá? Então, no caso aqui, temos o passivo dela. Se ela tem 1 bilhão de reais, 1 trilhão de reais em ativos, ela teve que adquirir 1 trilhão de reais, né? De algum lugar. De onde veio a maior parte do dinheiro da Petrobras? No caso aqui, 677 bilhões vieram do passivo. Em outras palavras, veio de dívidas. Ela conseguiu adquirir esse 1 trilhão de reais em patrimônio, em ativos, a partir de 600 e pouco foi a partir de dívidas. Uma parte dessas dívidas são dívidas de longo prazo. No caso aqui, são dívidas não circulantes. No caso, 500 bilhões de reais foram em dívidas não circulantes, em outras palavras, que duram mais de um ano. Faz um pouco de sentido, né? Porque o imobilizado dela é 700 bilhões. Então, ela tem 700 bilhões de reais imobilizado. Em outras palavras, itens que vão durar anos e anos. E 500 bilhões de reais em dívidas de longo prazo. Então, o imobilizado está acima das dívidas de longo prazo dela. Então, faz um certo sentido, sim. Ela vai conseguir pagar essas dívidas se ela vender o imobilizado dela com calma. E ainda vai sobrar bastante dinheiro. Então, repara aqui que a dívida de longo prazo dela é muito alta, mas é uma alta que faz sentido também com o mercado que a Petrobras está. E repara que tem muito dinheiro ali de financiamento, de provisão para desmantelamento de áreas. Se vocês forem descer aqui um pouco mais, a gente tem aqui o patrimônio líquido da Petrobras. A Petrobras ela é uma empresa de capital aberto, então tem muitos acionistas e muitos acionistas botando dinheiro nela. Grande parte então, como ela cresceu, não foi só com dívidas, foi com dinheiro de acionistas. Foi ela abrindo e pessoas comprando ações da Petrobras. No caso, 374 bilhões de reais foi ações que ela conseguiu vender e com isso ela conseguiu dinheiro para comprar ativos para ela. Então, assim, 1/3 do dinheiro da Petrobras foi a partir dos acionistas que deram para ela. Gente, ela tem mais dívidas do que dinheiro de acionistas, tá? Então, isso já é algo um pouco mais preocupante, tá? Geralmente a gente gosta de algo meio a meio ou ter mais dinheiro de acionista do que de dívidas, né? Porque pensa assim, acionista, ele topa topa meio chateado, né? Mas ele topa receber menos quando a empresa está indo mal, né? Enquanto quando você faz dívidas com terceiros, o banco não quer receber menos. Ele vai receber a mesma quantidade de juros. Então, quando a Petrobras ela tem mais dívidas do que dinheiro de acionistas, né, o que acontece aqui? Nos momentos bons, ela vai tirar menos do lucro dela, tá? Para pagar os acionistas, já que tem poucos acionistas. Mas, em compensação, nos momentos ruins, ela vai pagar ainda muitos juros. Então, assim, e como a gente sempre está mais preocupado com os momentos ruins, né? Porque a gente não quer que a empresa vá à falência. Então, assim, ela ter essa porcentagem de ter muita dívida comparada à quantidade de acionistas, eu acho um pouco preocupante, tá? Mas, assim, nada que fuja muito, porque como a gente está falando de uma empresa que tem muito equipamento, não tem como ela conseguir só dinheiro com acionista, ela vai ter que conseguir muito empréstimo a longo prazo, isso aí faz parte. Então, assim, eu acho preocupante, mas também não fugiu muito, sabe? Se fosse uma proporção de 10 para 1 ou de 8 para 2,
Aí eu diria, olha, isso aí realmente é muito preocupante. Mas como é uma proporção de 1/3 é patrimônio líquido e 2/3 é dívida, não está tão absurdo quando você espera de outras, quando você compara com outras empresas do mesmo ramo. Então, gente, eu espero que vocês tenham tido uma visão melhor sobre o balanço patrimonial e vocês terem entendido, né, como que funciona vocês terem quando vocês forem pegar uma nova empresa, o que vocês têm que olhar quando vocês olham o balanço patrimonial? Não é só entender assim o que significa cada termo do balanço, mas eu quero que vocês tenham uma análise crítica. Vocês olhem para o balanço e vocês veem ele e falem, essa empresa está indo bem, ela está indo mal, por X motivos, tá? Espero ter ajudado vocês então e boa sorte com a empresa de vocês.